Graça e paz, irmãos. Vamos dar início novamente aqui no nosso estudo. Agora a gente vai entrar na parábola do bom pastor, né? É o mesmo assunto, Jesus aqui continua o assunto do capítulo 9, né? Então, na parábola do bom pastor, no capítulo 10, no verso 1, fala assim, ó: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, a gente vê aí que os que não entram pela porta é ladrão e salteador, né? No verso 1 do capítulo 10 de João. No capítulo 10, ainda no verso 7, Jesus fala assim, ó: Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então ele fala que o que não entra pela porta, né, é ladrão e salteador. E lá no verso 7 ele fala que ele é a porta. Então, Jesus é a porta. Todos têm que entrar por Jesus. Então, significa... Aí agora a gente vai para o verso 2. Significa que aqueles homens não entrou pela porta, não entrou por Jesus. Todos têm que entrar por Jesus. Aí no verso 2 do capítulo 10 de João, o Evangelho de João fala: aquele, porém, que entra pela... Vamos ler o 1 de novo. Em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aí ele fala: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aí no 3, ó: para este o porteiro abre, né? As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Aí é que tá. Conduz para fora de onde? Que as ovelhas entrou na porta, né? A porta é Cristo. Aí ele fala do aprisco. O aprisco era um lugar onde as ovelhas entravam, né? Para ela ficar cercada ali, para que os lobos não viessem pegar elas. Mas dentro do aprisco ali, elas não pastavam, elas não comiam, elas tinham que comer no pasto, era fora. Né? Ali era só para elas se reunirem, entendeu? Para poder passar ali a noite, né? Então, aí no verso 4 fala assim, ó: depois de fazer sair todas, ó, as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Tá vendo, ó? Depois que fazer sair todas. De onde? As ovelhas, ele está falando do aprisco, as ovelhas vão entrar. Então, porque no sábado, quando ele vir para julgamento, por exemplo, ele vem no dia do arrebatamento, os mortos vão ressuscitar primeiro. Ali já vai haver julgamento, porque as pessoas que morreram sem crer em Jesus já vai ser julgada ali. E as outras que morreram em Jesus vai ser arrebatada. E após isso, a igreja. E aí, após o arrebatamento, entra o 7º milênio. Aí a igreja vai ser arrebatada no 3º dia, porque Jesus ressuscitou no 3º dia. Os mortos vão ressuscitar no 3º dia. Paulo fala em Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, que os mortos vão ressuscitar primeiro. Então, Jesus, sendo o primogênito dos mortos, ressuscitou no 3º dia. O 3º dia que Jesus ressuscitou representa o 3º milênio. Então, os mortos vão ressuscitar no 3º milênio. E o 3º milênio, ele é o mesmo 7º milênio, que também é o 7º dia. Então, após a igreja ser arrebatada, os templos, que é onde os templos que a igreja ser arrebatada, esses templos vão fechar. Por quê? Porque o lobo vai vir. O lobo vai vir, entendeu? E vai querer arrebatar as ovelhas. Só que Jesus vai tirar as ovelhas para fora. Ele fala aqui no verso 3 do capítulo 10, fala assim, ó: para este o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz e chama pelo nome, e suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Entendeu? E isso também já tem, isso aqui está apontando para o 7º dia, mas já tá também, isso já aponta para nos dias de hoje, antes do arrebatamento. Porque muita gente que nasceu dentro dos templos, cego, se o Senhor abrir a visão deles, entendeu? E dependendo do que Deus manda eles falar lá, eles não aceitam e te isolam. Entendeu? Então, Jesus, ele tá fazendo isso. Lá no Apocalipse também, no
Nesses dias ele já está falando isso, fazendo isso. Lá no Apocalipse também, no capítulo 3, lá na igreja de Laodiceia, lá no verso 20, no capítulo 3, verso 20, fala assim, ó. Ele fala assim, ó, porque ele lá no verso 18 fala: aconselho que de mim compres, né, ouro refinado pelo fogo, para que enriqueça, e vestidura branca para te vestires. Aqui não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para te ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, a pessoa tem que... Ela não pode estar dentro de um templo e achando porque ela está dentro de uma certa denominação, ela vai estar ali salva. Não, ela tem que estar em santificação. Então Jesus já está exortando aqui no Apocalipse antes que chegue o terceiro dia. Porque no terceiro dia no arrebatamento, se essas pessoas não tiverem com as vestes limpas, as vestes brancas, entendeu? Elas não vai subir, entendeu? Aí no capítulo 3 do verso 20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, viu? E entrarei na sua casa, porque aonde você for, não é só no templo, você tem que estar em santidade, entendeu? Aí o que acontece? Ainda no capítulo 10, lá no verso 6, né? Ele fala: Jesus lhe propôs essa parábola, né? Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Aí que entra o verso 7, que ele fala: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Por quê? Aí ele fala que aqui no verso 13 do capítulo 10 ele fala assim, ó: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mercenário por quê? Mercenário é quem pensa, ó, né? Então, depois do arrebatamento, né, que a gente não pode apontar que nós não somos juízes, nós temos que amar, mas a Bíblia diz que vai ser multidão que vai ficar para trás. E a igreja que vai ser arrebatada são poucos. Quem? Eu não sei. Quem sabe é Cristo, quem sabe é Jesus. E não entra nessa de você estiver em alguma denominação e ele estiver ensinando que você está dentro daquela denominação é que você vai ser arrebatado. Não vai nessa não. Você tem que santificar a sua vida. Jesus é a porta, entendeu? Não interessa qual denominação que você está. Se você estiver em santificação com Cristo e amar Ele e a vinda dele, certamente você vai. Entendeu? Mas não fica pensando, e a gente não pode apontar, porque tem muitas denominações, entendeu? Agora, quem são os mercenários? A gente também não pode apontar, mas a Bíblia está falando de mercenário. Então tem pastores aí, homens de Deus, que não está preocupado com dinheiro, está preocupado com as almas das ovelhas, né? E aí no verso 8 ele fala, ó: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido, né? Aí no 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por... Ó, presta atenção no 9 agora. Eu sou a porta. Estou lendo capítulo 10 de João, no verso 9. Ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Viu aí? Se alguém entrar por Jesus, acha salvação, será salvo. Ó, aí ele fala, ó, entrará. Então ele fala, entrará no aprisco, né? Entrará e sairá. Tá vendo, ó? E achará pastagem, porque dentro do aprisco não tem, lá nas ovelhas naquele tempo, dentro do aprisco não tinha pastagem. A pastagem é fora, meu irmão. Entendeu? Dentro do aprisco você vai estar seguro, mas pastagem, palavra revelada, é fora. Meu irmão, você tem que... João no capítulo 6, no verso 45, todos vão ser ensinados por Deus. Você tem que buscar Ele, que Ele vai te ensinar. Paulo lá também ensinou por de Bereia. Os de Bereia ia checar na Bíblia, ó, ia conferir para ver se estava certo. Faz isso. Confere, meu irmão. Entendeu? Aí ele fala, no verso 10 do capítulo 10 de João: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, que não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. Quem é o lobo? O lobo vai vir no terceiro dia. Quem é o lobo? É o falso profeta. Entendeu?
E Deus já me deu um sonho e mostrou quem é ele, mas eu não vou falar aqui porque isso é experiência, você pode buscar de Deus que Deus te mostra. Entendeu? Porque esse falso profeta, não tem João Batista, não foi o profeta que apontou Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse falso profeta vai estar numa religião aí, grande, e vai estar apontando, como ele é falso, ele vai estar apontando o falso Cristo, que é quem? O anticristo. Entendeu? Então, meu irmão, se você não ser arrebatado, eu peço você, não entra nessa porque Jesus já morreu na cruz. Ele morreu e ressuscitou e está vivo. E depois do arrebatamento é que o evangelho do reino vai ser pregado em toda a terra. Mas todo mundo que não for no arrebatamento ficar, vai ter que perder a cabeça, morrer de fome ou de sede, ou de calor. Isso está lá no Apocalipse, no capítulo 7. Entendeu? No capítulo 13 também. Então, aí fala, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas que não for verdadeiro pastor, entendeu? Teve um arrebatamento, não ficou, eles vão fugir, entendeu? E o lobo, quem é o lobo? O lobo vai ser o falso profeta que vai, né, querer enganar as ovelhas. Mas aí Jesus fala no verso 14, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, presta atenção, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Lá para aqueles dias de Jesus, aqui era no sábado. Então ele estava falando para os gentios. Entendeu? Porque lá ele estava tirando as pessoas de dentro do templo, lá de Israel. Porque eles estavam sendo enganados pelos fariseus. Ele falou assim, vós sois guias de cego. E um cego, quando guia outro cego, vai cair ambos no abismo. É a mesma coisa. Lá em Eclesiastes, no capítulo 1, no verso 9, fala o que foi, é o que há de ser. E o que se fez, e se tornará a fazer. Entendeu? Por quê? Porque lá no tempo de Jesus, os fariseus enganavam as pessoas e hoje se repete, está se repetindo. Aí quando haver o arrebatamento que fica essas pessoas, aí ele fala lá, ó. Ele fala lá que ele vai unir as ovelhas, né? E aí, quem é o outro aprisco? Porque aqui é os templos que vai ser fechado no mundo inteiro. Aí ele está falando, vai simbolizar quem? Aí já vai simbolizar, quando ele fala, elas ouvirão a minha voz, no verso 16, no capítulo 10, fala, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por quê? Porque aí, Israel, o verdadeiro judeu, o verdadeiro Israel, vai converter, e eles vão se tornar um povo só, que vai ser as duas testemunhas do Apocalipse, que representa esse povo. Uma testemunha ali tem a característica de Moisés e a outra característica lá é de Elias, né? Que Elias foi arrebatado, mas o poder que estava em Elias, que estava na capa de Elias, está lá em 2 Reis, no capítulo 2, no verso 9, 10 lá e 11. Elias foi arrebatado, a capa ficou para Eliseu. Então o poder que operava, o Espírito de Deus que operava em Elias, passou para Eliseu. Então, a gente vê, ele aí vai ter um rebanho, um pastor e um pastor só. Um pastor e um rebanho só. Por quê? Porque eles vão se unir. Aonde está isso? Ezequiel no capítulo 37, para a gente ver que lá em 2 Reis, no capítulo 11, lá onde Deus despedaçou as 10 tribos, né, as 12 tribos, 10 para um lado e 2 para o outro, ali foi despedaçado, né? Então, Oséias fala isso também, lá no capítulo 5, no último verso lá do capítulo de 5 lá de Oséias, ele fala isso também. Então aqui no capítulo 37, no verso 16 de Ezequiel também fala isso, ó. Tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ali tornou um só. A casa de Efraim é o povo de José, são os gentios, a igreja ficou para trás. E o de Judá é os judeus que vai se converter, entendeu? E no dia do arrebatamento, e vão ficar as duas testemunhas. Aí vai ter um pastor e um rebanho só. Viu aí? Então, meu irmão, se você não for no arrebatamento, eu te peço, pelo amor de Deus, não adora a besta que vai ser o anticristo, porque Jesus já morreu na cruz por você, entendeu? Mesmo que você morra, perda a sua cabeça, mas vai haver salvação para você, em nome de Jesus, amém? Graça e paz a todos, o Senhor.